Olá, boa tarde. Começa agora o Mercado e Companhia com o que acontece de mais importante na economia e no agronegócio. Hoje é quarta-feira, 25 de dezembro de 2024. Acompanhe os destaques da edição de hoje. A avicultura do Paraná registra bom desempenho em 2024, com boas perspectivas para 2025. Mas a rentabilidade do produtor ainda requer manutenção. Juros e câmbio frustram expectativas e encerram 2024 em alta. Qual o cenário para o ano que vem? Confira na análise de Miguel Daúde. Nesta edição, você também acompanha uma retrospectiva dos principais acontecimentos do clima em 2024. Enquanto o Rio Grande do Sul enfrentou a maior catástrofe climática já registrada, a região norte teve a pior estiagem da história. E em São Paulo, os incêndios deixaram rastros de perdas no campo. O Programa de Melhoramento Genético da raça Girolando quer desenvolver rebanho mais resistente ao calor. Tema para o nosso quadro Raio-X da Pecuária. Tem a previsão do tempo e tudo mais que você vai ver de análises assim para o Brasil. É começando agora o Mercado e Companhia. O desempenho da cadeia produtiva de frango no Paraná em 2024 foi sólido, com boas perspectivas para o próximo ano. A alta do dólar contribui diretamente para o aumento da receita gerada pelas exportações, mas a rentabilidade do produtor ainda requer manutenção. Nove mil produtores paranaenses criam frango em cerca de 14 mil aviários. E o setor segue em expansão, com média de produção anual chegando a 4 milhões de toneladas da proteína. A valorização da moeda norte-americana ao longo deste ano impactou positivamente no faturamento das cooperativas. Bom, mercados compradores, por exemplo, a China, é um mercado que eu compro bastante, Estados Unidos, México, Argentina. Esses mercados aumentaram as compras de carne de frango do Brasil. Então, com a alta do dólar, a gente teve esse reflexo no aumento da receita. China, por exemplo, é um mercado que aumentou as plantas. No Paraná já tinham 14 plantas existentes exclusivamente de frangos, né? Aumentou 4 mais esse ano. Então, representa um grande aumento nas vendas externas do produto. Para o Caê Maia, criador do município de São João do Caiuá, 2024 fechou melhor que 2023, quando os desafios sanitários pressionaram o setor avícola. O setor da avicultura, no ano de 2024, ele correu com preços praticamente estáveis do custo de produção, com poucas oscilações aí, né? O custo do aquecimento, ele não teve muita variação. A remuneração do frango, houve algum tipo de reajuste pela empresa, porém os custos, com manutenção e tudo ficaram estáveis, né? 2023 foi um ano bastante desafiador, em função da iminência aí da influenza, né? Os custos altíssimos aí com ração devido às frustrações de safra. E a gente viu que 2024 correu um pouco mais tranquilo. O levantamento de custos feito pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná mostra que os aumentos mais expressivos foram do óleo diesel, gasolina, energia elétrica e da cama de frango para adubo. Apesar dos altos custos, o Paraná segue expandindo a atividade avícola. Tanto a oferta interna quanto o mercado externo crescem anualmente, consolidando o estado como o maior produtor nacional da carne de frango, respondendo por 36% da produção total do Brasil e 41% das exportações brasileiras do produto. Os preços estiveram um pouco aquém, precisavam melhorar para cobrir os custos de produção. A gente precisa ainda de preços mais condizentes com os custos. O avicultor ainda não está conseguindo ser remunerado. Algumas empresas até, né, trabalham com seus custos de produção, dando alguns reajustes para os produtores, mas isso, infelizmente, ainda não é uma regra, assim, como deveria ser. As empresas deveriam negociar e trazer, né, e pagar os custos aí mais condizentes para o produtor, vindo que as exportações aí estão em alta, então aumentou, né, o valor da tonelada do produto, o dólar em alta, então deveria ser um preço mais que remunerasse mais os custos. Mas a gente nota que as empresas estão fazendo um grande investimento em novos matrizeiros, em novos incubatórios, em novos parceiros para
a recria, né, das galinhas. E então, a expectativa, depois desse cenário de 2024, é que para 2025 a gente mantenha essa estabilidade nos valores do custo de produção. Haja visto aí o grande incremento que a gente está tendo, né, a previsão de safra 24 e 25, né, para a colheita aí de soja e milho, e esperar que o mercado continue avançando, né, abrindo novas fronteiras, e com isso vai continuar dando segurança para nós agricultores continuarmos investindo na atividade. Nas exportações, o cenário é de alta na comparação do acumulado de janeiro a novembro de 2023, com o mesmo período de 2024. Os embarques registraram um aumento de 5%, passando de 1.350.000 toneladas no ano passado para 1.940.000 toneladas este ano. No mesmo período, o Brasil exportou 4.360.000 toneladas da proteína em 2023, passando para 4.530.000 toneladas em 2024. E o ano começou com expectativas positivas para os juros e o câmbio, mas está terminando de forma completamente oposta. O que esperar de 2025? Claro, para traçar um panorama do próximo ano e fazer uma avaliação de 2024, que está prestes a terminar, eu vou conversar com ele, o nosso comentarista Miguel Daoud. Daoud, Feliz Natal e bem-vindo! Obrigado, Priscila, para você e para todos que estão nos assistindo. Daoud, queria que você fizesse justamente isso, essa avaliação, né, do que a gente viveu até agora e, se possível, o que você enxerga para 2025, já que a gente começou um ano com uma expectativa, termina de outra forma, já até comentamos aqui em outras conversas nossas, que terminamos o ano aí de forma bem caótica, né, com o dólar atingindo uma maiores altas aí já na história, né, todo o mercado muito apreensivo. O que você fala para a gente? Bom, Priscila, o ano começou realmente alguns indicadores bastante otimistas e outros ali, né, como o crescimento da nossa economia. O mercado imaginava que o Brasil fosse crescer 1%, um pouquinho mais, mas no fim o Brasil surpreendeu. Cresceu, está crescendo aí 3,5%, depende ainda da publicação de alguns indicadores. Com relação à inflação, foi a surpresa negativa, né? Se esperava que a inflação ficasse dentro da meta, que o Banco Central pudesse cortar as taxas de juros, mas isso tudo não deu certo, né? Enfim, a questão do crescimento foi positiva, a questão do emprego também. O Brasil teve a menor taxa de desemprego, só que a gente tem que considerar que muita gente que recebe auxílio e que são computados como trabalhadores, na realidade não trabalham. Então, tudo isso tem lá as suas cabe observações, mas não vamos fazer isso agora. O importante é que o ano termina, né, com essa surpresa decorrente exatamente da posição do governo e não querer cortar gastos, né? O governo veio sendo chamado a atenção constantemente e que os gastos precisariam ser cortados para que a dívida não assumisse uma trajetória de alta. Isso não ocorreu e a dívida teve uma trajetória aí de 7 pontos de alta, que é muita coisa. E o mercado começou a se estressar. Teve a expectativa, teve outras medidas, mas eu acho que essas são as mais importantes. O mercado começou a esperar uma posição do governo com relação ao corte de gastos, e isso acabou não sendo um corte de gastos, sendo uma adaptação ao modelo, né, que nós temos para equacionar as nossas despesas. E termina o ano, Priscila, com essa condição do câmbio forte. O Congresso aprova, né, as medidas do corte de gasto, mas desidratada. O orçamento ele vai permitir que o governo gaste 30 bilhões a mais. Então, tudo isso é um cenário muito ruim, né, para a nossa economia, e vamos torcer para que em 2025 tudo isso se equacione, porque o Brasil ele precisa continuar crescendo. O Brasil é uma das maiores economias do mundo e precisa ter uma gestão, né, não só do legislativo, que tem a obrigação de representar o povo brasileiro a favor do povo e não a favor dele, e o governo que, se quiser ter uma boa
bom cenário diante da população, tem que melhorar muito. Então, vamos torcer para que tudo isso aconteça. Evidentemente, se isso acontecer, o Brasil, sem dúvida nenhuma, estará melhor de como terminou, Priscila. Tá certo, Daúde. Obrigada aqui pela sua participação. Excelente dia para você e até mais. Até mais, Priscila. Um abraço a você, um abraço a todos. E hoje, por causa do feriado de Natal, tanto a Bolsa Brasileira de Valores, a B3, quanto os mercados internacionais não vão operar. As operações vão ser retomadas nesta quinta-feira, 26 de dezembro. Vamos para um rápido intervalo? Na volta tem o começo da nossa retrospectiva do clima em 2024. O primeiro destaque é a maior catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul. Não saia daí. Estamos de volta e em maio deste ano, o Rio Grande do Sul sofreu a maior catástrofe climática já registrada. Meses depois, os produtores gaúchos sofriam para encontrar soluções para as dívidas, problema que se arrasta até hoje. Alguns seguem com o nome sujo e não conseguem crédito para investir, o que deve impactar na produtividade da safra de grãos de verão. Você vai ver agora a primeira parte do especial Documenta RS, onde a repórter Elisa Malicheski relembra o cenário de tragédia que assolou o estado. O Rio Grande do Sul passou por 3 anos de estiagens severas, que deixaram marcas no campo. No ciclo 23-24, havia boa expectativa, com recordes de produção de milho, soja e arroz. Em 27 de abril, tudo começou a mudar. Chuva volumosa mesmo deve se concentrar no sul, porque temos aí uma frente estacionária que vai ficar ali sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e vai levar chuva muito volumosa, principalmente para o estado gaúcho. Olhando para os próximos 5 dias, lá no Rio Grande do Sul, volumes aí passando aí de 150 milímetros em 5 dias. As previsões se confirmaram e o clima ficou mais severo do que o esperado. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! No primeiro final de semana de maio, estruturas vieram abaixo. O clima era de apreensão e medo. Já eram mais de 110 municípios afetados e 19 mil pessoas, 29 mortos. O Rio Grande do Sul decretou calamidade pública. É uma situação de guerra para esses municípios, com muita dificuldade de acessar, dificuldades com deslizamentos, com estradas rompidas. Quando a gente começa a olhar para frente, parece que não vê muita luz no fim do túnel. Diante do inesperado, o número de vítimas fatais e de cidades afetadas só foi crescendo. A barragem da usina hidrelétrica 14 de julho, na Serra, ameaçava romper. Em Porto Alegre, o Lago Guaíba já ultrapassava a marca histórica da enchente de 1941, capital alagada. Não haverá impedimento da burocracia para que a gente recupere a grandiosidade desse estado. A barragem se rompe e o impacto da água vem com mais força sobre o Vale do Taquari. Em 4 de maio, com uma semana de chuva, já eram mais de 400 mil pontos sem energia elétrica, sinal de internet e telefone. Mais de 1 milhão de pessoas não tinham abastecimento de água. 78 óbitos e mais de 840 mil pessoas afetadas em mais de 341 municípios. Junto aos resgates que não paravam, começaram ações de solidariedade e doações de todas as partes do país.
Paralelo a tudo o que acontecia, muitos setores, como aves, suínos e gado de leite e corte, apresentavam problemas. A comida não chegava pela dificuldade do transporte. A perda de animais, a falta de alimentação para o gado, o preço pago pelo leite e a falta de poder de investimento na atividade devem ser determinantes para seguir ou não. Mas 40% de todo o leite do estado foi seriamente afetado e com consequências para os próximos dias, pois praticamente todos estão sem ração. O Estado começava a ver que esta seria mais uma safra de grãos frustrada. Ainda faltava colher grande parte da soja localizada na Zona Sul. Esse é o ano do centenário da cultura, que prometia recordes. Não para de chover. Nesse momento agora eu estou no meio da lavoura, cessou um pouco, mas já choveu 120 milímetros. Daqui a 2 ou 3 dias, se não chover novamente, a gente tenta colher mais alguma coisa. A gente estima que a gente tinha ao redor de 30% a 40% de áreas inscritas para a produção de sementes, que ainda necessitavam ser colhidas, né? Porém, o real impacto disso no setor de produção de sementes e na real oferta de sementes, a gente ainda não consegue mensurar. Uma nova frente fria chega no estado e traz mais chuvas. Lavouras de arroz em ponto de colheita foram impactadas. O arroz já tem brote, já tá, não vai nem cair mais no silo, tá tudo molhado aí, ó, com brote. Prejuízo é milhões, não é mil, é milhões. O aeroporto Salgado Filho foi fechado por tempo indeterminado. No dia 9 de maio, supermercados começaram a ficar desabastecidos. Hortaliças perdidas no campo não chegavam ao consumidor e faltavam itens básicos. A curto prazo vai ter bastante dificuldade com folhosas, né? Alface, rúcula, essas coisas vai ser bem difícil, que estragou bastante. Em meio ao caos, um sinal de esperança, o resgate do cavalo caramelo. Mais de 100 agroindústrias foram atingidas e outras não puderam vender pela suspensão de feiras e eventos e estradas intransitáveis. E a gente sabe que nesse período, principalmente de inverno, as feiras elas representam para nós uma venda bem significativa, porque são feiras que vendem muito bem. Então, realmente isso vai fazer alguma diferença, né? E chegamos à metade do interminável mês de maio. O dia amanheceu frio, com geada e muitas máquinas trabalhando para liberar rodovias. Já era possível circular entre algumas regiões, mas quando a água baixou, deixou um rastro de destruição. Até parece uma areia de praia, mas isso é o que restou do solo dessa lavoura aqui na propriedade. E essa área não estava vazia. Aqui o produtor cultivava milho, que seria utilizado para silagem e serviria para alimentar as vacas por um bom período do ano. E então assim, ó, tá perdida, a terra tá perdida. Essa área de terra que eu perdi. A minha melhor área de terra eu perdi, porque saindo daqui é morro. A produção, como eu falei anteriormente, caiu, né? As vacas já estão emagrecendo bastante pela falta de alimentação, né? Que diminuiu bastante. A central de abastecimento reabriu de forma provisória e ajudou a melhorar o escoamento e abastecimento. Na serra, parreirais históricos deslizaram. Erguer a cabeça, vamos fazer de novo, se dá para fazer, senão deixar por ali. A baixa pressão lá no norte da Argentina está ajudando a canalizar a umidade que vem da Amazônia. E quando ela vem, essa umidade ao encontro justamente da borda dessa onda de calor, temos a tal da frente quente, que não está deixando a frente fria avançar.
As imagens são de destruição em muitas localidades. Produções inteiras foram perdidas. E para a gente ter ideia da altura que essa água chegou, esse aviário tem 5 metros. Pelo menos 4 ficaram submersos. No dia 24 de maio, as chuvas recomeçaram, alagando novamente o que já estava seco. Maio encerra como um mês que registrou o maior volume histórico de chuvas do estado. E veja a seguir como o Rio Grande do Sul se redescobriu no pós-tragédia. Os reflexos, os levantamentos de perda, solidariedade, um agro que ainda pede socorro. E será que nós vamos conseguir colher? Será que nós vamos conseguir o nosso sustento para continuar na atividade? Por 3 anos nós engolimos, nós tentamos, nós continuamos, mas não dá mais. E no Rural Notícias de hoje, você acompanha a segunda parte do especial Documenta RS, né, produzido pela nossa repórter Elisa Malicheski, com edição de Marcel Oliveira. E a seguir, enquanto o Rio Grande do Sul enfrentou a maior catástrofe climática já registrada, a região norte teve a pior estiagem da história. E em São Paulo, os incêndios deixaram rastros de perdas no campo. É daqui a pouco. Diferente do sul, que teve muita chuva, a região norte do país, que abriga os maiores rios do mundo em volume de água, sofreu recentemente com uma forte estiagem. A bacia amazônica teve neste ano a pior estiagem de todos os tempos. Vamos acompanhar agora uma reportagem especial produzida pela parceria do Canal Rural no Amazonas com a TV Encontro das Águas. O que antes era um gigante e caudaloso rio acabou se transformando em uma paisagem árida e desoladora. Conforme dados históricos, nos últimos 13 anos, o processo de cheia e vazante tem ocorrido de forma intensa e com maior frequência. Desde 2011, o Amazonas tem registrado secas severas que têm preocupado a classe científica e também a própria população. Os fenômenos climáticos, eles atuam na bacia normalmente em anos conjugados, como é o caso do El Niño. Então, o El Niño é pouca chuva no Pacífico, que influencia as cabeceiras. Então, o El Niño, ele permaneceu na bacia atuando até junho, então ele impactou, de certa maneira, a fase das subidas, né, de todos os postos. No Rio Madeira, o cenário é de pleno deserto. O que antes era um rio caudaloso, com mais de 400 metros de largura e que media até 25 metros de profundidade, hoje registra sua cota na casa dos 8 metros. Navegar por aqui pode ser extremamente perigoso. Nesse vídeo, um barco bate por várias vezes em pedras no leito do Rio Madeira. Esta outra balsa naufragou após colidir com pedras. Parte da mercadoria que transportava ficou à deriva pelo Rio Madeira. Nas margens dos rios da região, comunidades ribeirinhas sentem os efeitos diretos dessa estiagem. Seu Raimundo Viana enfrenta a lama por um bom trecho até chegar no pouco de água que restou para navegar e conseguir chegar até o local onde está indo pescar, no leito do Rio Amazonas. Sai para pescar, o pessoal que mora para dentro das comunidades aí, tem esse sacrifício que tem que ir rasgando lama. Todo santo dia. O pessoal que estuda, que trabalha, olha, isso aqui tudo esses botes aqui, tudo é do povo que mora aqui para dentro. A baixa dos rios tem impactado diretamente na atividade da pesca. Tá difícil. Você... Nós saímos de casa 1h da tarde.
Nós ainda estamos aqui, daí nós saímos. Para chegar no rio, é mais 1 hora e meia, quase 2 horas para chegar no rio, onde está o peixe. Né? O Rio Negro acaba de ultrapassar a marca histórica do ano passado, que é de 12 metros e 70 centímetros, e já é considerada a maior estiagem de todos os tempos. Em outras localidades, esse recorde também foi batido. Em Tabatinga, na fronteira do Brasil, em Humaitá, no sul do Amazonas, e o município de Envira também registraram recordes em 2024. A boa notícia é que o nível de descida dos rios está perdendo força. Mas o cenário deixado pela maior estiagem de todos os tempos registrada assusta qualquer um. Tudo aqui tem que vir assim que o está aí, ó. Se quiser vir por aqui, tem que arrastar a canoa de lá, de baixo, para chegar aqui. Se não quiser, fica lá fora. Eu me acostumei, porque é o jeito que tem que acostumar a fazer o quê, né? A gente está em outro ponto da cidade aqui no bairro Colônia Antônio Aleixo, e os moradores que vêm aqui dos rios, para conseguir chegar até onde estão os flutuantes, essa área aqui toda aqui era praticamente o leito do rio. Só que agora, olha só como é que está aqui. Isso aqui tudo virou uma região bem ruim para caminhar, e aí alguns moradores improvisaram aqui esse caminho com algumas tábuas e a gente consegue passar com uma certa dificuldade. Eles encostam as canoas lá onde praticamente dá para navegar um pouco, e aí conseguem encostar essas canoas lá nessa região e andam aqui por mais praticamente 1 quilômetro até onde estão esses flutuantes aqui na beirada. Flutuantes esses que estão totalmente encalhados, aguardando a subida novamente dos rios aqui nessa região. Em todo o estado, mais de 750 mil pessoas estão sendo afetadas pela estiagem de 2024. Comunidades inteiras estão mais uma vez isoladas. Preocupado com esse isolamento, o governo do Amazonas começou a se movimentar cedo para não faltar insumos aos municípios. Mais de 200 toneladas de medicamentos, além de 2.000 toneladas de alimentos, foram encaminhados para as regiões mais propensas a enfrentar os problemas relacionados à baixa dos rios. E 2024 vai entrar para a história como o ano com o maior número de focos de incêndio no estado de São Paulo. Produtores rurais tiveram perdas em canaviais, seringais, pastagens e áreas de preservação permanente. A repórter Luísa Cardoso Costa e o cinegrafista Caio Finato viajaram para o interior do estado, onde encontraram histórias emocionantes de gerações de trabalho perdido. O típico cenário colorido do interior de São Paulo foi tomado por fumaça e cinzas. O fogo se alastrou rapidamente na propriedade do Jorge Toledo, na região de Monções, no oeste paulista. 100 hectares de APP, área de preservação permanente e 200 hectares de cana-de-açúcar foram queimados. A APP, isso aqui é um prejuízo que eu não sei mensurar e também não sei como que vai retornar. A cana, perdemos em torno de 30%, 30% a 40% da produtividade, né? A pastagem vamos ter que reformar toda, né? Queimou tudo. Cerca, queimou tudo, né? Então, financeiramente, assim, eu não sei te falar o número correto, mas foi muito alto, foi muito grande. Os tratos culturais da cana vão ser muito complicados, porque vão ser todos ao mesmo tempo, né? A cana está começando a brotar, a compactação do solo foi muito grande, porque colheu sem palha, então o herbicida vai ter que ser diferente, vai ter que mudar muita coisa, né? E a gente tinha uma programação para fazer esses tratos culturais, mudou tudo. De acordo com a Orplana, a Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil, mais de 181 mil hectares foram queimados em São Paulo até agora. O prejuízo já supera R$1 bilhão, incluindo manejo e custos de replantio. Essas canas, essas maiores, né, com mais idade, você ainda consegue colher, tem uma perda aí de 50%, 48% de biomassa, né, ou até, obviamente, mais, dependendo do estágio e como que aquela cana está. Na palhada você acaba perdendo totalmente essa cana, aquela cana de 2, 3, 4 meses, ela vira pó. 2024 registra o segundo maior número de focos de incêndios da história do estado de São Paulo, de acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
As medições começaram em 1998 e o recorde de 2010, como pior ano de queimadas, está prestes a ser renovado. A temperatura acima dos 30 graus, a umidade relativa abaixo dos 30% e as rajadas de vento acima dos 30 km por hora contribuem para que os focos de incêndio se espalhem facilmente. Foi o que aconteceu nesta propriedade. As rajadas de vento facilitaram o caminho do fogo, que em 4 horas incendiou a APP. Toda a ajuda que Jorge teve de agentes da prefeitura e voluntários no combate ao fogo não foi suficiente. O vento facilitou o caminho das chamas até a fazenda vizinha em Turiúba. Foi em direção à mata e ao seringal do Juliano Bini. 6 alqueires de mato queimou em, sei lá, 20 minutos. E aí alastrou. Minha seringueira é plantada em volta do mato. Então, do mato, abriu, não teve o que a gente fazer. A gente teve que cuidar de salvar pasto, gado, benfeitoria. E a seringueira acabou ficando... A gente, como é mais difícil de combater o fogo nela, porque você não anda com o caminhão, nem com o trator entre as árvores, né? A seringueira é uma árvore que demora cerca de 9 anos para começar a produzir o látex. Essa é uma planta em condições normais. E essa é uma árvore incendiada, que não tem seiva mais. Assim como esse, outros 15 mil pés foram completamente incendiados. Vocês estão vendo as árvores inteiras, dá a impressão que, né, vai recuperar. O fogo corre no chão, ele vai por ser entre safra tem mais folha, ele corre no chão, aí ele cozinha as árvores, ele fecha os vasos das árvores e as árvores param de produzir. Vão ter árvore aqui que se eu não arrancasse, a maioria, aliás, ia ficar aí, não ia morrer, mas ela aí não produz mais. Então, por isso, o prejuízo foi tão grande, né? Não tem o que fazer, tem que arrancar. Gastar para arrancar ainda. A história se repete em outros pontos do estado de São Paulo. No período entre 22 a 24 de agosto, os focos de calor se concentraram em áreas de uso agropecuário, é o que aponta o IPAM. Um par de horas, ou seja, num curtíssimo espaço de tempo, apareceram dezenas de focos de incêndio no estado de São Paulo. Esse é um fenômeno que não existe precedente e não tem também explicação na natureza. Fogo, em geral, acontece no estado de São Paulo, na região central do Brasil, muitas vezes causados por raio, causados por, enfim, outros fenômenos, além das queimadas provocadas para reformar a pastagem e tal, mas nunca nessa intensidade e num prazo tão curto de tempo. As cenas do fogo consumindo as lavouras representam uma ameaça à oferta de alimentos e energia, mas também à saúde pública, fauna e flora, ao equilíbrio do ecossistema. Um grande dano emocional de gerações que cresceram naquelas terras e foram obrigados a assistir, impotentes, tudo queimar. Primeira vez na vida que eu achei bom meu pai não estar lúcido, para ele não enxergar isso aqui, porque ele não tá sabendo o que está acontecendo, sabe? É triste demais. Chegar e ver a propriedade da gente desse jeito assim, não dá. Não sobrou nem cobre aqui. Não tem mais nada. Fundada em 1927, a Fazenda Guaivira e Águas do Cedro fica em Pompeia, no interior de São Paulo. Propriedade mais antiga do que o município a qual pertence e que atualmente produz gado de corte com enfoque na recuperação ambiental e manutenção da reserva nativa. São mais de 1.000 hectares de mata, muito mais do que é exigido por lei da área de preservação. Essa preocupação está na mão de irmãos da terceira geração da família Bastos. Começou com meu pai, quando ele assumiu, ele começou com um trabalho de conservação de solo bastante forte. Fomos pioneiros aqui na introdução de curva de nível, né, de conservação de solo, nessa parte de uso e ocupação, de recuperação de áreas degradadas, integração de maciços de mata que estavam isolados. A gente tentando mostrar para a sociedade a importância dessa reserva aqui, bastante significativa aqui no oeste de São Paulo, uma região que tem muito pouca mata, uma região bastante acidentada, com problema de água muito sério, de abastecimento de água. A gente começou a identificar muito animal quando esse trabalho começou a se intensificar
coibindo caça. A própria mentalidade da população mudou de um certo número de anos aí para cá, então isso possibilitou realmente uma povoação, né, melhor, aí, um povoamento mais intenso aí de animais de grande porte na mata aqui, que tem tamanho, né, tem capacidade de suportar isso. No dia 22 de agosto, a notícia de que o fogo em uma área vizinha estava se aproximando do local preocupou os proprietários. As matas são contíguas, daí perdeu o controle. É uma área muito acidentada, a mata muito seca. A gente foi controlando nas bordas, tentando interromper o curso do fogo em alguns pontos que nós achávamos estratégicos, mas as condições de vento, de topografia, de calor frustraram todas as nossas tentativas e a mata acabou pegando fogo quase inteira, chegando até a ameaçar a cidade. A gente teve como remanejar os animais tranquilamente durante o processo de incêndio, né? Essa área realmente de Furna, onde a gente retirou esses animais, queimou inteira. Então agora a gente está correndo atrás de como vai alimentar esses animais, porque já é uma época de pouco pasto, com a seca e agora com essa área reduzida. Então a gente tem que abrir mão de outras fontes de alimento. E o prejuízo da mata, assim, esse é incalculável, né? É uma fauna e flora que esse não tem preço. Demorou um pouco para as pessoas se conscientizarem de que era séria a coisa. Daí realmente veio a estrutura de defesa civil, bombeiros. Não só o pessoal do agro, né, os proprietários rurais, os produtores rurais vizinhos, mas pessoal do comércio, das indústrias, voluntários mesmo, estudante, o que tivemos de apoio do pessoal, assim, o que vocês precisam, vamos aí, de virar à noite aqui, de estar acompanhando, de estar olhando tudo junto com a gente, esse apoio foi fora de série. Os animais que viviam na floresta não foram mais localizados. As florestas protegem as nascentes, protegem os córregos, protegem os rios, então tem um papel fundamental para garantir o fornecimento de água em quantidade, água limpa dentro da fazenda, não só para o uso das suas instalações, mas também para a irrigação. Geralmente as matas estão nas áreas de menor aptidão agrícola e de risco à erosão, então as florestas também contribuem para a conservação do solo. A biodiversidade, né, mesmo aquela invisível dos pequenos insetos, das bactérias e fungos, é extremamente também importante para o equilíbrio ecológico da produção agropecuária. Os insetos são importantes para a polinização e para a maior produtividade. Então as florestas entregam muitos serviços, né, chamados serviços ecossistêmicos, para o produtor rural, seja aumento de produtividade, proteção da água e do solo e a própria beleza cênica e esse prazer de ter a natureza preservada. Com um cenário de extremos climáticos, o produtor rural precisa se adaptar a novas práticas de produção. A gente tem que fazer a agricultura de uma forma diferente, colocando cada vez mais árvores nos sistemas produtivos, nas lavouras, porque as árvores causam sombra, elas ajudam a retenção de água e nos ajudam a transitar, a se adaptar a esses momentos extremos. Desde praticamente dos 7 anos que eu não saio daqui da fazenda, então é emocionante, a gente sente muito. Nasci vendo essa mata e cultivando essa mata e vendo meu pai brigar com caçadores, pessoas que entravam para tirar cabo de enxada. Eu cresci, isso faz parte da minha vida, assim, proteger essa mata. Aquela peroba e aquele ipê lindos, né, que a gente tem várias fotografias queimando. É doído. Nós vamos para mais um intervalo e na volta tem a previsão do tempo para todo o Brasil. A gente já volta. Hora de conferir como fica a previsão do tempo para todo o Brasil. A Luísa Cardoso traz todos os detalhes.
As pancadas de chuva ainda devem ficar concentradas em áreas do interior do país ao longo da tarde desta quarta-feira, Natal. E o Natal chega com muita chuva para o produtor rural. Essencialmente as áreas do sul de Minas Gerais, metade norte do estado de São Paulo, chuva que pode ocorrer a qualquer momento do dia até o período da noite. Boa parte do centro-oeste também com essa chuva que deve ocorrer, acompanhada de rajadas de vento que ultrapassam a casa dos 70 km por hora. Então, muita atenção, porque é uma chuva que não é muito bem-vinda para o produtor rural, principalmente aquele produtor de soja que fez a semeadura, já recebeu chuva e as pancadas continuam. Então, o solo já está muito úmido, não precisa de mais umidade. Isso pode prejudicar aqueles produtores de grãos, principalmente para ajudar a difundir doenças e bactérias em função da alta umidade nas plantas e no solo. Boa notícia apenas para o Matopiba, porque essas pancadas de chuvas que acontecem agora no Natal devem vir acompanhadas também dessas rajadas de vento e o que acontece é que a chuva repõe a água disponível no solo. Então, atenção às rajadas de vento, mas a umidade é bem-vinda. Já as áreas do norte do Brasil também devem ter este cenário de chuva persistente, enquanto a metade oeste do Rio Grande do Sul e o norte do Paraná, além da maior parte do nordeste brasileiro, essencialmente o sertão, o dia continua sendo de sol e até a noite sem condição de chuva. Falando das temperaturas no meio da tarde, lembrando que 3 da tarde é o horário que tem uma temperatura máxima, é o horário mais quente do dia, então 31 de máxima podemos esperar em Salvador, a região da capital paulista 28 de máxima, 25 em Florianópolis, 26 em Porto Alegre. Então, no sul do Brasil a temperatura não é tão elevada, mas a metade norte brasileira continua assim com um calorão no meio da tarde, máxima de 30 graus em Cuiabá. Agora trazendo então algumas cidades mais rurais para esse dia de Natal, olha só, Uruguaiana com máxima de 26, não chove. Já o oeste catarinense e também boa parte do sudoeste do Paraná deve ter sim condição para pancadas a qualquer momento. E além disso, temperatura que não sobe muito até o período vespertino. A região sudeste do Brasil já tem um cenário um pouco diferente, porque a temperatura é sim mais elevada no meio da tarde, mas ainda o cenário é de pancada de chuva bastante forte. E boa parte do centro-oeste brasileiro vai seguir com condição até para trovoadas e chuva que vem de maneira forte. Então, esse é o cenário para esses próximos dias. A chuva que continua nos mesmos locais, até de maneira um pouco inconveniente para algumas regiões. Boa parte do interior paulista, sul de Minas Gerais, interior de Mato Grosso do Sul. Então, esse aqui é um mapa de chuva que mostra quanto deve ter de volume acumulado entre os dias 29 de dezembro até o dia 2 de janeiro. Então, é a virada do ano esse mapa aqui. A gente pode perceber que a chuva em algumas áreas do Matopiba até devem ser bem leves, girando em torno de 15 a 30 milímetros acumulados, mas o volume expressivo aqui é ainda para as áreas que estão em verde no mapa. E além disso, no sul do Brasil, chuva muito irregular. Trazendo agora o mapa da outra semana ainda, o começo de janeiro, aí sim, o verão vem com tudo para boa parte do Sudeste e Mato Grosso do Sul de novo. Esse aqui é claro que é um modelo puro, a gente chama assim, né? Quando a gente traz uma previsão meteorológica de modelo que ainda está longe, pode mudar, mas indica muita chuva ainda, persistente para as áreas paulistas, mineiras e também sul-mato-grossenses. Então, o produtor continue acompanhando o Mercado e Companhia para ficar atualizado quanto à previsão do tempo. E eu desejo, é claro, um Feliz Natal para você, para sua família e tudo de bom. Até mais! A seguir, programa de melhoramento genético da raça Girolando quer desenvolver rebanho mais resistente ao calor. Tema para o nosso quadro Raio X da Pecuária. É depois do intervalo.
Situações de calor extremo afetam negativamente a produção leiteira e os pecuaristas precisam estar sempre atentos ao conforto térmico dos animais. Uma pesquisa da Embrapa Gado de Leite, em parceria com o Programa de Melhoramento Genético da Raça Girolando, quer ajudar a desenvolver um rebanho mais resistente às altas temperaturas. Tema para o nosso quadro Raio-X da Pecuária de hoje, em que vamos relembrar uma entrevista com o pesquisador da Embrapa, Marcos Vinícius Silva. Confira. Nós estimamos uma perda em torno de 1.500 quilos de leite numa lactação de uma vaca, ou seja, aproximadamente 25%. E é uma perda muito grande quando você simplesmente reporta essa perda ao calor. Ou seja, se as vacas estivessem simplesmente num melhor ambiente, em conforto térmico, o criador, o produtor, teria um ganho por lactação de mais 1.500 quilos de leite. Então, realmente, o estresse numa vaca de leite é algo que se tem que ter um cuidado e tentar minimizá-lo ao máximo. Agora, quais são os principais indicativos, que a vaca está passando por esse estresse térmico e quais as principais complicações na produção? Você já falou que tem uma diminuição também do leite, da produção de leite. Tem alguma outra coisa também que sinalize isso para a gente? Sim, a vaca ela começa a ofegar, aumenta a frequência dos batimentos cardíacos, ela começa a salivar de uma maneira muito intensa, ela evita a alimentação exatamente porque há um aumento do calor interno pela digestão. Então, todos esses comportamentos mostram que a vaca ela está em desconforto térmico. E em algumas situações extremas, esse alto calor ele pode inclusive matar o animal. Além disso, das perdas econômicas pela redução na produção, existem outras perdas, principalmente na questão reprodutiva. Então, as vacas sob estresse, elas aumentam o intervalo de partos, elas reduzem o seu potencial reprodutivo e fazem com que você tenha um alongamento desse período de serviço ou mesmo do intervalo de partos, o que para o produtor também é prejuízo. Tá certo. E existem raças, Marcos, que são mais tolerantes aos efeitos extremos aí do clima? Como é que a Embrapa mede a classificação desses animais em relação ao calor? Bom, na verdade, existe uma diferença básica entre as raças taurinas, como a holandesa e a Jersey, em relação às raças zebuínas, como, por exemplo, o Gir, e as raças sintéticas, como o girolando. Quanto maior a composição racial voltada ou próxima do zebu, mais resistente é o animal a essa questão da alta temperatura e altas umidades. Quando o animal ele é mais uma composição racial mais próxima dos taurinos, como do holandês e do Jersey, ou mesmo o pardo suíço, a tendência natural é que esse animal seja mais suscetível ao calor. O que nós procuramos fazer nesse trabalho foi mensurar os limites, tanto de temperatura e umidade, para o qual o animal passa, então, a ter o desconforto térmico. Então, nós medimos isso no holandês, depois medimos as várias composições raciais que compõem o girolando, como meio-sangue, 3/4 e 7/8, e o que nós observamos foi exatamente isso. À medida que você aumenta a fração de sangue taurino, você aumenta o desconforto térmico com a elevação da temperatura e da umidade. E calculados, então, esses limites, a partir desse estudo, então é possível avaliar outras ferramentas que também são importantes no auxílio da redução do desconforto térmico dos animais? Também é possível agir de outras maneiras? Exato. Sabendo desse limite, você pode tentar mitigar essa questão do estresse térmico por meio, por exemplo, de melhorias nas instalações, oferecendo água em quantidade de melhor qualidade para os animais, sombreamento nas pastagens. Então, com isso, a gente consegue minimizar, paralelamente ao uso de touros que têm uma robustez maior para enfrentar essa questão climática. Então, a gente pode trabalhar tanto na parte genética, escolhendo touros cujas filhas serão mais resistentes ao estresse térmico e também, paralelamente, tentar minimizar essa redução de fertilidade, de produção pelo calor, com base na melhoria do ambiente.
O Mercado e Companhia desta quarta-feira fica por aqui. Você continua acompanhando as nossas notícias em tempo real e também pelo nosso site, canalrural.com.br. Um Feliz Natal para você e até amanhã.